Carta de Tiago, capítulo 5, versículo a partir do 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que quiser converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você pode jogar, pode sentar. Um homem, Elias, Elias era um profeta de Deus, varão abençoado, foi arrebatado, mas antes de tudo ele era o quê? Ele era um homem. E o homem sujeito às mesmas paixões que nós. É uma coisa que nós precisamos ter bem ciente nos nossos corações, que os homens de Deus que fizeram maravilhas, que operaram grandes coisas, eram homens, eram mulheres, antes de mais nada. E como disse aqui Tiago na sua carta, sujeito às mesmas paixões que nós. Tudo que nós sentimos, ele sentia. Fome, sede, desejos, raiva, tristeza, tudo isso os homens de Deus sentiram. Jesus, que é o nosso maior exemplo, se irou, uma ira justa, deu lugar a ira ali hoje, operou ali, a ira dele operou ali no templo, quando ele derrubou a mesa dos cambistas, mas era uma ira justa, porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Jesus se entristeceu, Jesus chorou, lamentou sobre a cidade. Então todos esses sentimentos que nós temos, Jesus sentiu, Elias sentiu, Davi, o homem segundo o coração de Deus, sentiu, Moisés, o homem mais manso da terra, sentiu, Abraão, pai da fé, sentiu. Todos eles passaram pelas mesmas tribulações que nós passamos. O tempo pode ser diferente, mas também nós não suportaríamos se nós pararmos para pensar. Naquele tempo, a vida bem mais dura que eles levavam, com menos recursos em várias áreas, coisas que nós temos, que facilitam, que nos trazem praticidade, e a vida deles era bem mais dura. Queria uma madeira, tinha que ir lá cortar a árvore, queria fazer comida, tinha que ir lá cortar a lenha lá, levar. Queria um animal para comer alguma coisa, não era no açougue comprar, não. Você tinha que criar o animal, você tinha que matar, você tinha que tratá-lo, tudo era mais complicado. E esses homens foram grandes, esses homens que nós vimos na Bíblia como grandes homens de fé, como grandes mulheres de fé, tinham as mesmas paixões, sofreram as mesmas angústias, sofreram lutas, tribulações, perderam filhos, perderam marido, perderam esposa, e através dessas lutas eles adquiriram, eles angariaram a vitória para as suas vidas. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Nós temos lutas, muitas lutas, algumas a gente percebe que a pessoa luta um pouco mais, mas quando nós lutamos legitimamente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós conseguimos vitórias sem sofrimento. Alguns conseguem vitórias, alguns são vitoriosos da maneira errada, totalmente fora da palavra, abandonando totalmente os preceitos do Senhor, e conseguem uma vitória a um custo muito alto. Alguns ao custo de sofrimentos, alguns ao custo da própria alma. Tem gente que se entrega. Eu quero ganhar dinheiro. Como esse dinheiro vai entrar, não importa. Então a pessoa quer fama, quer poder, quer dinheiro, quer conseguir às vezes um marido, uma mulher, e fazem uso de todos os recursos totalmente inapropriados, totalmente abomináveis diante do Senhor, mas a pessoa consegue. Aí é o custo da própria alma. Perdem a salvação da sua alma, vendendo-a para o diabo. Não precisa fazer um pacto de sangue, não precisa ir no terreiro fazer um pacto de sangue, não. A pessoa pode perder a sua própria alma através das suas atitudes impensadas e refletidas, e que vem
destruir muitas vezes a si mesmo e também ao próximo. Então, se eu posso olhar na palavra do Senhor e ter como referência homens que lutaram e venceram, eu vou fazer isso. Eu vou me alicerçar no que está escrito aqui. Eu vou entender, eu vou examinar as escrituras, eu vou entender, peraí, eles venceram. Esses homens e mulheres que venceram, eles serão o meu exemplo. Vamos falar só um pouquinho sobre Elias, depois eu cito alguns. Vamos lá primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ver alguns dos feitos de Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja perante a face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pensa, um homem, vamos lembrar que antes de profeta, de qualquer coisa, era um homem carnal. Se alguém o ferisse com a espada, ia sangrar, ia morrer. Elias se apresenta ao rei e fala: segundo a minha palavra, não vai chover. Acabe era o rei de Israel. Pensa se o rei vai querer que alguém profetize maldição contra ele. E ele foi, fez aquilo que o Senhor havia mandado falar, fez na autoridade de Deus, tanto que se cumpriu. Porque tem gente que fala um monte de coisas. Tem gente que é topetuda, ela chega, fala e faz aquela arruaça, aquele barulho, mas o barulho de lá está vazio porque não acontece nada. A pessoa fala: eu sou profeta de Deus, eu vou fazer, vem, fala, não acontece nada. Mas quando a pessoa está ali em Deus, ela tem confiança, tem convicção de que o Senhor falou e ela enfrenta, é uma outra luta. Porque ela tem que ter a confiança que Deus está falando com ela e depois terá ousadia para entregar uma palavra desse porte. Porque não é uma palavra comum você chegar para o rei e falar: olha, o teu reino vai ficar sem água. Sem água vai ter fome, vai ter dificuldade entre o povo, vai ter dificuldade entre os animais. 3 anos e 6 meses é uma seca bem forte. E eles passaram por toda essa situação e Elias não titubeou, ele entregou a palavra que ele tinha que entregar para o rei. E aí, no versículo 12, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vai-te, vira-te para o oriente e esconde-te. Era um profeta, o nome de Deus, e agora tem que se esconder. Às vezes nós passamos por situações nas quais nós temos que sair um pouco de cena, pela própria vida. Ele fez o que ele tinha que fazer, mas Deus sabia que Acabe haveria de procurar para matá-lo. Depois que ele percebesse que a seca realmente estava acontecendo, que tinha parado de chover, o rei ia querer matar Acabe. Como se Acabe estivesse, se ele fosse dono dos céus. Ele mandou, mas ele mandou pela boca de Deus. Não é porque ele, olha, eu não quero que chova mais, não vai chover. Não, Deus tinha falado para ele, entregou a palavra, ele não podia fazer diferente, porque foi aquilo vindo do coração de Deus. Mas ele, após entregar a palavra, recebe também uma outra ordem agora, a ordem de se esconder. Então, durante aquele tempo de seca, que durou 3 anos e 6 meses, Acabe ficou escondido. Elias ficou escondido do rei Acabe. 3 anos e 6 meses, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você quer fazer o quê? Quer fazer a vontade de Deus. Você quer ir curar uma pessoa, você quer ir profetizar para uma outra, você quer fazer a obra do Senhor. Mas ali ele precisou ficar ausente por 3 anos e 6 meses. Não é uma coisa fácil. Versículo 14. Porque diz, aí ele fala, agora já está com uma viúva para onde o Senhor o guiou. No versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então ele agora vai para a casa de uma mulher viúva.
Quantas vezes nós estamos sendo usados por Deus e nós queremos ser honrados, nós queremos ser bem recebidos, o Senhor vai me sustentar. E aí Deus manda Elias para a casa de uma mulher viúva que não tinha nada em casa, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na panela. Era isso que ela tinha para sustentar ela e o filho, dava para fazer uma refeição. Ele chega para aquela mulher e fala: enquanto a seca durar, não vai faltar comida na tua panela. Então não era um monte de comida rica, não era que no quintal dela ia florescer. Estava sem chuva, ele podia profetizar que ia nascer, que ia brotar, e que eles iam comer uma comida, pelo menos uma comida razoável. Qual era a comida de Elias, da viúva e do filho dela? Pão, farinha amassada com azeite, por 3 anos e 6 meses. Era um bocado de tempo para comer a mesma comida. Café, almoço e janta, era a comida que eles tinham. Foi assim que Deus sustentou o profeta. Será que nós queremos também esse tipo de honra? Deus honrou e foi sustentado. Muita gente estava morrendo de fome, eles foram sustentados. Não tinha nada ali, eles foram sustentados. Ele foi protegido por Deus, Acabe não pôde matá-lo. Será que é esse tipo de honra que nós queremos para a nossa vida, que nós estamos buscando para o nosso ministério? Então entender o trabalho de Deus, a obra de Deus na vida de cada um não é fácil. Alguns Deus coloca no trono, como Davi, e ainda que ele enfrentou lutas, as lutas dele foram no trono, com uma vida mais abastada, com uma vida mais próspera. Grande parte dos profetas enfrentaram lutas, tribulações, perseguições, alguns a própria morte. Qual é o plano que Deus tem na minha vida e na sua? Você sabe? Você pode não saber hoje, mas se você começar a se deixar guiar por Deus, você vai entender. E o que vai fazer diferença para mim? O que faz diferença para mim quando eu sinto paz no meu coração? Se eu estou fazendo alguma coisa e o meu coração está em paz com Deus, as pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra. Quantas coisas eu já ouvi acerca da minha vida, do meu ministério? As pessoas falam que podia ser diferente daqui, dali. Eu tenho paz no meu coração, eu estou em paz com Deus. Eu estou fazendo aquilo, deveria fazer mais, até deveria. Até busco do Senhor recursos, porque eu acho que você sempre tem que fazer mais alguma coisa, sempre tem que buscar recursos para fazer mais alguma coisa. Eu oro, eu peço, Senhor, como fazer? Mas eu também estou em paz com Deus, eu não estou aflita e desesperada. Então, o que você tem que ter é paz com o Senhor. O que Deus está mandando você fazer? É ir para o trono para reinar? Então se prepare. É ir para o deserto e ficar ali, escondido ali num lugar que não tem nada? Deserto é uma maneira de falar, porque estava tudo seco. Qual é o chamado de Deus para a tua vida nesse momento? Porque quando a gente fala em chamado, a gente fala também, não estou falando do chamado ministerial para profetizar ou para ser rei, mas naquele momento, o que Deus tem para você? O que Deus está te chamando e mandando fazer? Você tem que buscar de Deus. Eu quero discernimento. Eu quero entender um pouquinho o que é para eu fazer nesse momento. Nesse tempo da minha vida, nesse ano. Você tem um projeto para esse ano? Mas projeto alguma coisa plausível, alguma coisa que você realmente possa fazer. Às vezes a gente faz aquele monte de projetos para o ano. Esse ano eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Tá, você vai comprar um carro como? Está juntando dinheiro? Você já tirou a habilitação? Você tem aonde colocar? Você quer comprar uma casa, tá? Você vai comprar a casa esse ano? Você tem condições de fazer um financiamento? Ou você já tem algum dinheiro junto? Porque nós queremos fazer um monte de coisas, mas como é que eu estou me programando, como é que eu estou me planejando para essas coisas? O que o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso? Eu estou orando dentro dessa área, estou pedindo ao Senhor direção para pelo menos eu começar a fazer alguma coisa que vá me trazer um resultado. Uma coisa precisava acontecer antes da seca. Elias precisava falar com o rei.
Lembra que eu falei no comecinho, que antes de nós lermos a palavra, sobre ele fazer as coisas para que o nome do Senhor fosse glorificado? Elias simplesmente podia orar na casa dele, ó, por 3 anos e 6 meses não vai chover sobre a terra. Ia para o cantinho dele, ninguém ia saber que ele profetizou, não ia vir perseguição, não ia vir tribulação, e ele ficava na dele. Mas também o nome do Senhor não haveria de ser glorificado. As pessoas não iam entender a razão daquela seca. Mas quando ele entrega a palavra, quando ele fala, alguma coisa acontece. O rei agora sabia que aquele período de seca era por causa da sua rebelião contra Deus, por causa dos seus pecados, porque ele, junto com sua esposa Jezabel, levou o povo a adorar Baal. Agora era uma situação diferente. Agora que havia uma palavra profética, o rei precisava ver o cumprimento, o povo precisava ver o cumprimento da palavra do profeta, para que o nome de Deus fosse glorificado e o povo retornasse dos seus caminhos, voltasse a servir ao Senhor, abandonasse a Baal e aos seus profetas. Capítulo 18, aí mesmo, versículos 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, agora passaram-se os 3 anos e 6 meses, Elias volta ali para Israel, e ele diz, e o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, passados 3 anos e 6 meses, Elias volta, se mostra a Acabe, convoca os profetas de Baal para o holocausto, manda que eles ofereçam primeiro ali o holocausto, que clamem ao Deus deles para mandar fogo. O povo precisava ver sinais. Depois de todo esse tempo, Acabe havia procurado por Elias durante muito tempo, e chega o tempo oportuno que ele se mostra ao rei, convoca os profetas, pensa, ele sozinho ali entre os profetas, aquele monte de profetas de Baal, de Aserá, e ali ele mostra para aquele povo que ele não fez nada daquilo sozinho. Na oração ele ainda declara, porque se alguém ali estava em dúvida sobre o porquê daquela seca, agora ele estava ali explicando. Todos devem ter ouvido, mas agora todo mundo aí estava sabendo. Eu fiz todas estas coisas em teu nome, ele diz na oração. Esse povo precisa saber que eu fiz isso tudo no teu nome. Mostra para eles que só o Senhor é Deus. E aí aquele povo fica admirado, porque não veio fogo somente sobre o holocausto, mas veio sobre o holocausto, sobre a lenha, sobre a pedra, sobre a água que estava no rego em volta do altar. Tudo foi consumido por um fogo que Deus mandou. Deus não mandou um fogaréu para qualquer... Não, foi ali naquele lugar, para consumir aquele holocausto, para que o profeta fosse honrado pelo povo, e para que as pessoas aprendessem a temer ao Senhor. Então é tudo no tempo de Deus, quando eu me coloco à disposição do Senhor para fazer o que Ele quer, e muitas vezes me expondo. Tem horas que você vai se expor, tem horas que você vai se esconder e fugir, tem horas que você vai se expor. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós conseguimos discernir a hora certa para fazer todas as coisas. Nós conseguimos nos colocar diante do Senhor e fazer todas as coisas. E ainda assim, ainda 41, ele diz aqui: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque cuido há de uma abundância de chuva. Agora vai chover. Pode se preparar, Acabe, agora vai chover. Mataram já os profetas de Baal, que estavam desviando os caminhos do povo. Agora vai chover, Deus vai mandar chuva. O povo agora declarou, o povo agora reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas
Como eu disse a princípio, ele continuou sendo homem. Era um profeta, era usado por Deus, era um varão valoroso, mas continuou sendo homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, no capítulo 19, no versículo 4, e ele, Elias, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Depois de ter feito tudo isso, de ter matado os profetas, tem gente que já ia querer ir direto para o trono. Fiz tudo isso, agora o povo vai me reclamar. O povo agora vai me reconhecer que eu sou um profeta de Deus. E aí, Acabe começa então, a Jezabel, a esposa de Acabe, começa então a perseguir o profeta para matá-lo. E ele corre, se esconde e fala: Senhor, basta, tira a minha vida, eu quero morrer. Quantas pessoas estão pedindo para morrer? Esses dias um rapaz, um irmão falou comigo: pastor, eu quero ir lá para cima. Eu quero andar de cima? Não, lá para cima, é que Deus me leve. Eu tenho gente que pediu: ora para Deus me levar. Eu tenho gente que pediu oração: ora para Deus me levar. Tem gente que não está suportando. Elias também falou: Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais ficar aqui, não tem condição. A vida inteira de perseguição, de sofrimento. E aí ele dorme, e o Senhor prepara lá, manda o anjo prepara a comida para ele, e ele: você vai caminhar agora. Olha o que o anjo diz, ainda no versículo 5: e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e fez o quê? Saiu andando? Não, tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aí ele comeu e dormiu. Aí depois o anjo tocou de novo, mandou comer de novo, ele comeu de novo. Agora você vai caminhar. Não para. Sai de uma luta, tem outra lá na frente, mas você não pode ficar parado. Vai andar, vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Enquanto há fôlego nas nossas vidas, nós temos que estar fazendo alguma coisa, porque sempre tem algo para fazer no reino do nosso Deus. Sempre nós temos algo para fazer durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. Você vai ter momentos de desânimo? Vai. E o Senhor, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, vai te falar: levanta. E você obedece. Levanta, ouviu a voz? Levanta, obedece, caminha, come, faz o que tem que fazer. Primeiro o anjo mandou só comer. O que ele fez? Ele comeu. E foi dormir, descansar. Estava cansado, estava estressado. Como diz hoje, o povo estava depressivo, querendo a morte. E aí, dormiu. Depois o anjo deixou ele descansar um pouco. Aí chamou ele de novo: Elias, come. Só que agora come e levanta e vai andar, porque agora o caminho é comprido. Agora vem uma outra ordem já, para caminhar, fazer uma caminhada, andar. E aí ele vai e obedece ao Senhor. Porque mesmo no desânimo, mesmo na adversidade, aquele que é de Deus continua obedecendo ao Senhor. Não para. Eu tomei a posição de obedecer ao Senhor, então eu vou obedecer. Como eu gosto de falar aqui, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, você vai obedecer ao Senhor. Você tem um casamento com Deus, então você vai obedecer, vai fazer aquilo que Ele te mandou fazer. E se você permanece, vamos aí para a gente encerrar, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu num redemoinho. Alguns sobem de uma maneira diferente, ou a grande maioria sobe de uma maneira diferente, através de uma morte. Pode ser um acidente, pode ser uma morte natural, pode ser uma enfermidade, enfim, vai chegar um tempo para cada um de nós. Alguns não vão ver a morte aqui,
vão ter uma morte diferente. Elias foi arrebatado, subiu no redemoinho. Moisés e Arão, Deus os recolheu de uma maneira misteriosa. Aliás, Arão, Deus recolheu também. Moisés teve uma morte também diferente, porque ele foi para um lugar e sumiu, como ele desapareceu. Deus o sepultou. A morte de Elias também foi uma morte de Arão, também foi uma morte direcionada por Deus, uma morte diferente. Deus mandou ele subir no monte para morrer. Então ele subiu e morreu ali no monte. Enoque foi arrebatado. Diz a palavra que ele não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Então, ainda antes do grande arrebatamento, ainda antes de Cristo, nós temos essas 3 mortes, né, que foram diferentes, vamos dizer assim, das demais. Eu não sei se eu vou ser arrebatado. Você sabe se vai ser arrebatado? Deve ser lindo, né? Você está aqui e de repente você ouviu a trombeta soar e de repente você sair e se encontrar com o Senhor dos Ares. Lindo e maravilhoso deve ser. Espero que nós tenhamos esse privilégio. Mas se não tivermos, nós iremos também partir daqui. Mas se nós estejamos prontos. E enquanto o Senhor não nos chamar, nós temos que estar na caminhada, ouvindo o que o Senhor tem a falar e seguindo. Lembrando que os profetas, os homens e mulheres de Deus, também tiveram suas lutas. Tiveram suas glórias, lutas, adversidades, glórias de novo, e vai assim. Então, enquanto estamos aqui, que tenhamos ousadia, que tenhamos fé para fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso caminho. Amém?